aí, gente, estamos de volta. Vamos continuar, né, trabalhando cada um dos incisos do artigo 5º. Esse próximo inciso aqui tem uma incidência bem mais baixa em concurso, tá? Vai falar sobre a vedação do tratamento desumano. E aí vai falar que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Gente, isso aqui é decorrência direta do princípio da dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º da Constituição. Lembra que a gente falou sobre ele, tá? Então, a dignidade da pessoa humana vai falar justamente isso, né? Que o ser humano ele não pode ser um meio para atingir um determinado fim. Por isso é que é vedada a tortura, certo? Então, a vedação a tortura, o que quer dizer tortura, gente? A tortura está relacionada a um sofrimento físico ou psíquico da pessoa. Tá? Então, tortura-se alguém para atingir determinado fim. Existe um justo filósofo, o nome dele é Norberto Bobbio, é italiano. Ele fala que essa vedação à tortura seria um dos únicos direitos fundamentais absolutos. Na visão de Bobbio, a vedação à tortura e a vedação à escravização seriam dois direitos fundamentais absolutos, que não admitem qualquer tipo de exceção. Tá? Atualmente, né, existe uma corrente que chama direito penal do inimigo. Você vai estudar isso se cair direito penal no seu concurso. Que aí também essa corrente acaba relativizando essa impossibilidade da tortura. Tá? Não vou aprofundar aqui. Você tem que levar para a prova é que nenhum direito fundamental é absoluto e ponto final. Tá? Todos eles são relativos. Bom, então isso aqui, eu vou só anotar só isso, né? Isso aqui decorre da dignidade da pessoa humana, tá? Do princípio da dignidade da pessoa humana. E aí vou colocar essa observaçãozinha aqui, porque vai, né? Que cai na sua prova, né? Norberto Bobbio, tá? Ele entende que a vedação à tortura seria um direito absoluto, tá? Vamos anotar isso aí. Então eu falei, gente, isso aqui decorre do princípio da dignidade da pessoa humana. E eu vou colocar como observação aqui, Bobbio entende que a vedação à tortura é princípio absoluto, tá? Mas o entendimento é que não há princípio absoluto, tá? Absoluto. Pronto. Gente, é só isso que a gente tem que falar. Vamos ao próximo. Esse aqui já cai pra caramba. Olha pra mim. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão, gente, decorre da liberdade, certo? Liberdade, gente, como princípio fundamental de primeira geração. Que a gente tem como liberdade de expressão, quer dizer que a gente pode se expressar independente da interferência do Estado. Então, o Estado não pode interferir na nossa expressão. Então, a gente é livre para se expressar. Nós somos livres para nos expressarmos. Tá bom? E onde é que está previsto isso? Ó? Inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento. Então, você pode manifestar o que você pensa. O que é vedado é o anonimato. Por quê? Porque você pode falar o que você quiser. Mas, gente, a gente pensa o seguinte, ó. Você está aqui, né? O seu vizinho está aqui. Você não pode, quando a gente ultrapassa o nosso direito, né, o limite do nosso direito é o limite, é o direito do outro. Tá? Então, a partir do momento que a gente começa a invadir o direito alheio, a gente está começando a ultrapassar o nosso limite. Então, quando a gente... Olha, eu vou ter a liberdade de expressão. Se eu ultrapassar esse limite e aí começar a proferir palavras ofensivas, né? Enfim, então a gente vai começar a atingir a esfera de outra pessoa, eu vou ser responsabilizado por isso. Vamos lá, você é livre para falar o que você quiser? Sim, você é livre para você falar o que você quiser. Mas, se você ultrapassar o limite, você vai ser responsabilizado. Por isso é que é vedado o anonimato. Você não pode se manifestar, e aí, sim, mas quem foi que falou isso? Não. Tem que colocar, porque se precisar, você vai ser responsabilizado.
Por isso é que se veda o anonimato. Bem, aqui tem uma situação. Pessoal, então, quer dizer que eu não posso fazer uma denúncia anônima para a polícia? Ah, também a liberdade de expressão? Poderia ser encaixado sim em liberdade de expressão. Então, pessoal, tá aqui, é vedado no anonimato, então eu não posso fazer denúncia anônima pra polícia. Pode sim, ué, a gente vê um monte de canais aí de denúncia anônima, tá? A gente tem denúncia anônima de crimes específicos, né? De crimes contra a mulher, de violência doméstica, né? De crimes contra a criança e adolescente. Então, pode sim você fazer uma denúncia anônima, tá? Geralmente as pessoas têm medo, inclusive, de denunciar. O que não pode é o delegado de polícia, ao receber essa denúncia, dar início ao inquérito imediatamente. Não, ele tem que fazer uma investigação prévia para ver se aquelas informações realmente têm uma probabilidade de ser verdadeiras, tá? Então, apesar de estar previsto aqui que é vedado o anonimato, é possível a denúncia anônima, tá? E por que é vedado o anonimato? Porque você pode ser responsabilizado. Quem fala o que quer, escuta o que não quer, né? Tá? Então, quem fala o que quer vai ter que responder pelo que fala, tá bom? E aí, como eu falei, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença. Gente, isso aqui é liberdade de expressão. Você pode se expressar sem interferência do Estado. Como é que seria a interferência do Estado? Ele te censurar. Ele exigir uma licença para você fazer isso. Tá certo? Por isso que o STF entendeu que a lei que falava da profissão de jornalista, que exigia que eles fossem bacharel em direito, essa lei ela vai de encontro à liberdade de expressão. Não, gente, a profissão de jornalista não exige bacharel em jornalismo, tá bom? Não precisa de bacharel em jornalismo, por conta da liberdade de expressão. Seria uma forma de licença para poder, para você se expressar, né? Quando o STF decidiu isso daqui, gente, falou assim, olha, você não precisa de ser bacharel em jornalismo para exercer o jornalismo. Aí começou a chover blog, né? Todo canto a gente vê um blog, né? Um blogueiro aí falando o que quiser. E tá certo, gente. Ele é livre para poder se expressar. Beleza? Tá? Então vamos fazer essas anotações iniciais. E aí eu vou falar, ainda tem mais um inciso, tá? São 3 incisos. Perceba aqui que eu pulei do 6º para o 9º, tá? Então tem mais um inciso para tratar aqui, tá bom? Mas vamos fazer essas anotações iniciais aí, vamos lá. Então, gente, uma outra coisa que eu preciso falar, né? Olha só. A liberdade de expressão, gente, ele é fundamento da democracia. Por quê? Olha para mim. Democracia, gente, é vigilância. É você ser cidadão, participar da vontade do Estado, né? A formação da vontade política do Estado. Além disso, é você fiscalizar. E na hora de fiscalizar, você tem que ter a liberdade de expressão para criticar o governo. Então você tem essa possibilidade de criticar o que está acontecendo porque você é cidadão. Faz parte da democracia criticar o governo atual, né? Qualquer governo que tiver aí, você pode criticar porque você tem liberdade de expressão, fundamento da democracia, tá? Então, se você quiser ir para as redes sociais e começar a denunciar, inclusive, né, o papel principal do jornalista é esse, é informar e fiscalizar. Por isso que tem muitas coisas que aparecem mais pelo jornalismo do que pela polícia, né? Muitos podres aí é o jornalismo que traz e não a polícia, porque o jornalismo ele investiga, certo? E investiga, e essa investigação, gente, é papel democrático. Então a gente precisa sim do jornalismo, porque ele investiga, ele faz parte da democracia. Tá bom? Então vamos voltar para o slide. E aí, como eu falei, né? Aqui é vedado o anonimato, tá? Mas admite-se a denúncia anônima, tá? Pode aparecer esse nome bem aqui, ó. Delação apócrifa. Credo, professor, que diabo é isso? É denúncia anônima, é a mesma coisa, tá bom? Tá certo? Apesar de ser vedado o anonimato, é admitida a denúncia anônima, tá certo? Vou grifar aqui, professor, já tá de vermelho. Sim, eu quero botar de amarelo também. Tá bom? Tá certo? O que mais que a gente tem que saber aqui que eu falei?
essa censura bem aqui, ó, tá aqui, ó. Apesar de estar previsto bem aqui que independe de censura, o Estado, o governo, pode fazer uma classificação indicativa. Isso aqui não é censura, isso aqui não é licença, tá? Então, olha para mim, ó. Então, quando você vai assistir um filme, por exemplo, tem lá, ó, classificação livre, né? Classificação 12 anos, 16 anos. Isso aí não é licença, isso aí não é censura. É uma classificação. E outra, isso aí não impede que, por exemplo, se a classificação é 16 anos, isso aí não impede que um adolescente de 14 anos assista o filme. Isso é uma classificação sugestiva. Quem faz o controle da criança são os pais. Então, se o pai quiser levar uma criança para assistir um filme, uma criança de 10 anos, para assistir um filme de 14 anos, o problema é deles, tá? Isso aí é a família que resolve, tá? O Estado ele só faz, ele vai fazer uma análise, né? Tem uma equipe que vai assistir o filme e vai dizer, olha, tem violência, tem cenas de sexo, né? Enfim, e aí faz essa classificação sugestiva. Isso não é censura, isso não é licença, porque isso não impede uma pessoa que tem uma idade menor de assistir aquele filme, aquele espetáculo, né? O que quer que seja. Tá bom? Certo? O que não pode ter é censura, o que não pode ter é licença. E a censura, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente saiu de um estado de exceção, né? A gente saiu de um governo militar, né? Uma ditadura militar, um governo militar, em que havia censura. Então você fazia uma música, tinha que passar pelo órgão, né, do governo. E o órgão do governo liberava ou censurava. Inclusive tinha aquela censura parcial, né? Que eles censuravam algumas partes da música, algumas partes do filme, do documento, enfim, certo? Então não tinha como você querer fazer uma matéria jornalística e ir direto para o jornal. Não, tinha que passar pelo órgão que analisava isso daí. Isso daí não é mais permitido. Tá? Então o Estado ele não pode querer censurar. Ah, pessoal, mas é que tá, fez uma matéria que é ofensiva, é mentirosa, tá? Responde. Vai responder civilmente, né? Indenização por danos morais e materiais. Responde. Mas o que não pode é censurar. Inclusive, a STF falou que é vedada a censura, inclusive pelo judiciário. O que estava acontecendo? Tinha gente que sabia que uma matéria jornalística ia sair, entrava no judiciário, pedia uma liminar, aí o judiciário ia dar uma liminar e proibia a matéria de ser vinculada. Tá? Isso é uma censura do judiciário. Também é vedada. Tá? Vamos notar isso aí. Tá? A vedação, a censura, inclui o judiciário. Tá certo? Inclui o judiciário. Tá? E aqui, gente, como eu falei, né? Na hora que você ultrapassa, ultrapassou, aí você vai ter que pagar, tá? Então, olha só, olha para mim. O que diz o inciso 5º? Vai falar que é assegurado o direito de resposta. Então, se você ultrapassou a sua liberdade de expressão, assegura-se o direito de resposta, de responder, tá? Além do direito de resposta, vou ter dois direitos. Além do direito de resposta, o STF fala que, inclusive, que essa resposta tem que ser pelo mesmo meio em que foi proferida a agressão. Então, se a agressão foi por meio de um jornal impresso, a resposta também tem que ser pelo jornal impresso. Se foi pela rádio, por exemplo, a resposta é pela rádio. Se foi pela televisão, a resposta é pela televisão. Certo? E esse direito de resposta tem que ser proporcional ao que foi, ao dano. Tá? Além do direito de resposta, ou seja, são duas coisas. Você tem direito à resposta e o direito à indenização. Essa indenização é por danos morais e por danos materiais e por danos à imagem. Tá? Então são três danos aqui, né? Material, moral e imagem. Inclusive o STJ entende que isso aqui é tudo acumulável. Tá? Tem uma súmula do STJ que fala que você pode pedir, no mesmo pedido, no mesmo processo, danos materiais e danos morais pelo mesmo fato. Tá bom? Então, é proporcional ao agravo. Tá? Então, por exemplo, se a ofensa foi proferida em 2 minutos, a resposta tem que ser proporcional em 2 minutos pelo mesmo meio. Por isso que fala proporcional aqui. Beleza? Vamos anotar isso daí. Vamos lá. Então, como eu falei, ó, isso aqui
é assegurado direitos expostos proporcional ao gravo, ou seja, quando há excesso da liberdade de expressão, tá? E aí, gente, ó, como eu falei, né? O direito de resposta, vou botar bem aqui em cima. Pelo mesmo meio que foi proferida o agravo, tá? Outra coisa que tem que saber aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo. A indenização por dano moral pode ser pessoa física ou jurídica. Olha para mim. Peraí, pessoal, então, pessoa jurídica pode ter dano moral, né? Porque dano moral pensa assim, vai intimidar a pessoa, né? Feriu algum sentimento da pessoa. Por isso tem dano moral. Não, gente, a pessoa jurídica, ela pode sim ter direito a danos morais quando, porque assim, tem que pensar que uma pessoa jurídica, uma empresa, por exemplo, ela tem um respeito pela sociedade, tá? Então as pessoas olham aquela empresa de uma determinada forma. Então, quando você faz, né, utilizando a liberdade de expressão, faz uma ofensa àquela empresa, você está denegrindo a imagem dela. Você está denegrindo a imagem da pessoa jurídica, da empresa, você sim pode ser responsabilizado por isso. E pode ter que indenizar não só por danos materiais, também por danos morais. Tá bom? Então, a pessoa jurídica pode sim receber, pode sim ser pessoa passiva no recebimento de danos morais, tá bom? O que mais tem que saber? Vamos para o slide. Como eu falei, gente, ó, é acumulável. Ou seja, no mesmo processo você pode pedir danos. Pode pedir. Não pode pedir danos, não, né? Pode pedir indenização. Vai pedir dano no processo? Pode pedir indenização por danos materiais, tá? Danos materiais, gente, a gente fala que são os lucros cessantes, né? Os danos emergentes, tá? Danos morais e danos à imagem. Inclusive o que a gente chama de dano estético, tá? Isso aqui não é muito difícil acontecer isso aqui na liberdade de expressão, tá? Isso aqui geralmente quando a pessoa desce a porrada na outra, né? Tá? Mas imagem, gente, quer dizer a imagem que a pessoa tem de si mesma, tá bom? O que mais que a gente tem que saber daqui, tá? Ó, o que acontece? Isso aqui, na verdade, eu poderia falar no slide anterior, mas eu vou falar aqui. Até mudar de cor, tá? O que acontece? A gente teve uma situação, vou botar bem aqui de observação. O que aconteceu um tempo atrás, que era a marcha da maconha. Que diabo é isso, professor? O que é a marcha da maconha? Tá? Olha pra mim. O que foi a marcha da maconha? Né? A gente teve pelo país todo, né, diversos grupos sociais pedindo a liberação do uso da maconha para fins recreativos, né? Você fumar maconha, né? Fumar um baseado. E aí, gente, algumas pessoas foram ao STF, né, entraram com uma DPF, com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, falando assim, gente, marcha da maconha, você está pedindo a liberação de uma droga, né? Então isso aqui seria apologia à droga, seria crime. Aí a STF falou assim, nananina não, tá? Isso aqui é liberdade de expressão. A gente vê como, assim, como um aspecto da evolução social, justamente essa luta por alguns direitos. Né? Há um tempo atrás, as mulheres, por exemplo, não poderiam votar. Se a mulher não podia votar, então elas poderiam se manifestar a favor do voto. Tá? Então essas proibições, elas sim, elas podem ser passíveis de manifestações.
O que não pode é fumar maconha durante protesto, tá bom? Que o uso da droga, sim, é crime, tá certo? Mas protestar a favor da droga também não tem problema nenhum. Mesma coisa protestar a favor do aborto, tá? Então, professor, então pode protestar a favor do aborto? Pode, liberdade de expressão, não tem problema nenhum nisso, tá bom? Isso aqui, né, quando eu, provavelmente, eu vou ter que falar disso aqui novamente quando eu falar do direito de reunião. O direito de reunião é decorrente do direito da liberdade de expressão, tá? Então, a marcha da maconha, o STF declarou que sim, ela é legal, tá bom? O que não pode é fumar maconha durante a marcha da maconha, tá bom? Vamos anotar isso aí. Então, isso aqui, o STF entendeu ser legal, tá? Ah, pessoa, não concordo. Problema seu, tá bom? Outro exemplo, gente, ó. Discurso de ódio. Aqui é situação diferente, tá? Olha pra mim. O que seria discurso de ódio? É você discursar. É, seria um discurso direcionado para determinado grupo, tá? E aí incitando o ódio àquele grupo. Então você vai, né, hoje em dia tem a mania do podcast, né? Todo mundo faz podcast. Então você vai no podcast e aí você vai falar sobre determinado grupo. Todo mundo tinha que ser contra judeu e tal, começar a falar mal do judeu. E aí, isso daí pode? Seria liberdade de expressão? Tá? Não. O STF entendeu que o discurso de ódio ele não está abrangido pela liberdade de expressão. Discurso de ódio é crime. Tá? Por isso é que a liberdade de expressão não pode proteger crime. Não pode proteger uma pessoa de cometer crimes. Tá? Ah, pessoal, mas isso aí, se for feito por um parlamentar, por exemplo, também tem limites, tá certo? Mesmo parlamentar, que ele tem a imunidade material, né, que ele não pode ser processado, julgado por opiniões, palavras e votos, mas mesmo assim tem um limite, tá? A gente viu um caso, por exemplo, do Daniel Silveira, né, que era um deputado, e aí ele foi preso em prisão domiciliar, tá? Justamente por esse discurso de ódio, né? Discurso de perseguição, tá? Então, o discurso de ódio não é abrangido pela liberdade de expressão, tá bom? Vamos anotar isso aí, tá? Discurso de ódio não é abrangido pela de expressão, tá? O caso que chegou no STF foi justamente, vou botar bem assim, ó, observação 1, OBS 2, tá bom? O caso que chegou no STF foi um discurso antissemita, que pessoas começaram foi uma pessoa que escreveu um livro, né, contra judeus, tá? Ele falava, liberdade de expressão. O STF falou, não, também não é assim não, tá bom? Eu acho que tem uma questão, sim, tem uma questão aqui. Olha só. A respeito de direitos individuais, julga o item. A CF, ao garantir a liberdade de expressão, vedou o anonimato. Sim. Prestigiando o direito de resposta e eventual pleito judicial por indenização em relação ao dano moral, material. Exatamente. O que quer dizer isso aqui, né? O professor não entende direito esse item aí. Quer dizer, gente, que. Olha para mim, vou tentar te explicar melhor isso aqui. Quer dizer que é o seguinte: né, você é livre para se manifestar, mas você vai responder pelos excessos. Então não vai ter censura pelo que você vai falar. Você pode falar o que você quiser, mas você vai responder pelo excesso, certo? Então, assim, prestigia eventual indenização frente a uma censura. Ao invés de censurar, não. Não censura, não. Mas ultrapassou, aí sim, amigo, a gente vai ter que. Você vai ter que indenizar, tá? Tá tendo também uma discussão a respeito das fake news. Fake news seria liberdade de expressão? Liberdade de expressão, gente, é você se manifestar, né? Você se expressar sobre uma coisa que existe, tá? Aconteceu alguma coisa, agora você criar notícias falsas, deturpar notícias que aconteceram, né? Ou então pegar uma notícia que vem de fora e aí dizer que aconteceu no Brasil, não, gente, isso aí também não é aceito, não.
Tá? O problema é, né, inclusive a gente não pode definir aqui exatamente assim, isso não é aceito, porque ainda tá correndo um processo no STF a respeito disso, mas o que a gente tem a dizer é o seguinte, não é crime também, tá? Tem que criminalizar. Se tiver um crime, uma figura, né, um tipo penal falando que fake news é crime, aí sim, tudo bem, é crime. Tá? Mas aqui eu estou só no campo hipotético porque o STF ainda não se pronunciou definitivamente sobre isso. Falou sobre fake news, mas cadê? Ainda não tem, né? Falou que não é aceito, tá? Mas ainda não tem uma decisão unânime sobre isso, tá? Vamos continuar. Liberdade de religião. Gente, também decorre do direito à liberdade. Né? O Brasil, gente, é um país laico. O que quer dizer um país laico? Quer dizer que não tem religião definitiva. Tá? Desculpa, religião definida. Certo? Então, o Brasil não é um país católico. Tá? O Brasil não é um país evangélico. Certo? O Brasil não tem uma religião definida. Então, você pode ter a religião que você quiser. Inclusive, não ter religião nenhuma. Pessoal, então, pela liberdade de expressão, eu posso ser ateu? Sim, você pode ser ateu. Ateu é aquele que não acredita em Deus, né? Você pode ser agnóstico. Agnóstico é aquele que só acredita no que vê, né? Tá? Então, você pode ser protestante, você pode ser católico, né? Você pode ser um bandista, você pode ter a religião que você quiser, tá? Espírita, a que você quiser. É garantida a liberdade de religião. E aí, é justamente isso, né? Você pode ter a sua religião e o Estado não pode interferir nessa sua liberdade. Olha como é que começa o inciso 6 aí, ó. É inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias, tá? Infelizmente a gente vê no Brasil, né, de vez em quando aí alguns excessos, né, algumas pessoas com intolerância religiosa, principalmente em frente àquelas religiões de matriz africana, tá? Então, liberdade de religião quer dizer que o Estado ele não pode interferir na sua religião, você pode ter a religião que você quiser. Inclusive, por exemplo, a gente vai ver lá na frente a Constituição fala que o ensino religioso nas escolas é de matrícula facultativa. Ou seja, você não é obrigado a se matricular no ensino religioso na sua escola, tá? Matricula se você quiser. Até um tempo atrás, o STF entendia que ainda, né, que você se matriculasse, esse ensino religioso seria para ensinar religiões e não religião. Mas hoje em dia não. O STF recentemente decidiu que esse ensino religioso ele pode sim ter natureza confessional, tá? Ou seja, ele pode ter pode seguir uma religião específica, tá bom? O que mais tem que saber aqui? Olha, outra decisão do STF. Liberdade religiosa. Teve uma lei do Rio Grande do Sul que falou assim, olha, é vedado o sacrifício de animais, salvo em rituais de algumas religiões, né? Rituais religiosos. Aí chegou no STF, vamos, peraí, o sacrifício de animal, está falando de meio ambiente, como é que vai matar? Vou autorizar a matar um animal? O STF falou assim, ó, tá corretíssima essa lei, certo? A liberdade de religião admite que seja criada uma lei permitindo o sacrifício de animais nessa religião, tá? A pessoa só a favor, não sou contra isso daí, eu acho um absurdo e tal. Problema seu, tá? Na prova, você vai responder assim, tá bom? Então vamos anotar isso daí. Então, gente, a liberdade de religião, primeira coisa que a gente tem que saber é que o Brasil é laico. O que quer dizer laico? Quer dizer que não tem religião definida, tá? Gente, salvo engano, acho que tem outro. Olha só. Tá vendo? Tem outro inciso aqui. Sabia que tinha dois. Eu tava achando estranho. Esse outro inciso fala o seguinte, ó, é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O que seria essa entidade civil e militar, né? Isso aqui, gente, seriam, por exemplo, tá? Os presídios, os hospitais. Quer dizer que o Estado, ele assegura, nos termos da lei, a prestação dessa assistência religiosa. Então vai um padre lá, né? Vai um pastor lá no presídio, no hospital. Então assegura que essa pessoa vá lá. Tá bom? E aí, vou continuar aqui agora. Ó. O Brasil é um país laico. Quer dizer que não tem religião definida. Tá bom? Então, isso quer dizer que não pode impedir que as pessoas escolham as suas religiões, tá? Enfim.
Ah, professor, mas aí quando a gente entra na repartição pública, sempre tem lá um crucifixo. E aí, né, com Jesus? Aí eu pergunto, isso aqui, pô, na repartição pública, gente, quer queira ou quer não, nós somos um país cristão, tá? O Brasil, a República Federativa do Brasil é laico, mas as pessoas são majoritariamente cristãs, tá? Então não tem problema nenhum ter isso aqui. Mas é obrigado a ter? Não é obrigado a ter, não, tá bom? Vamos lá. Por conta disso, gente, dessa liberdade, né, liberdade de exercício aqui, ó, a Constituição, ela assegura é, que os templos, não, assegura aos templos, né, ficou legal, assegura aos templos religiosos a imunidade tributária, justamente no intuito de não embaraçar essa religião, tá? E aí as duas coisas que eu falei, né? O ensino, vou botar de outra cor. O ensino religioso é de matrícula facultativa, religioso é de matrícula facultativa e, de acordo com o STF, pode ter natureza confessional. Tá? Outra situação é que o STF declarou constitucional lei permitindo sacrifício de animal em ritual religioso, tá? Beleza? Olha pra mim, certo? Então, gente, é isso aqui que a gente tem que falar sobre a liberdade de religião, tá? Muito tranquilo, tá certo? Tem algumas questões, mas eu vou deixar porque eu preciso falar ainda da escusa de consciência ou crença, que também tem relação com a liberdade de religião, tá? Então, eu vou encerrar esse bloco aqui. No próximo bloco, a gente já começa respondendo algumas questões sobre liberdade de religião, tá? Então, até o próximo bloco.